Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou Letícia Vexel. E eu sou o Gilberto Takatsu. E estamos aqui hoje para falar de uma novidade incrível, uma placa-mãe da linha ROG, ROG Crosshair X870E Hero. Quer saber mais sobre esta monstra, que tem nome e sobrenome aparentemente, né? É só continuar aqui no vídeo. Giba, meu querido, seja bem-vindo novamente a esta bancada. Falando de um produto novo, né? É, uma novidade que chegou aí, anunciada na Gamescom, junto com essa leva de chipsets maravilhosos, que são os chipsets agora 800, né, Giba? O que é que aconteceu? Então vamos lá, a gente teve aí a primeira geração aí dos chipsets da linha M5. Foram a série 600, então a gente tinha X870E, X870, B650E e B650 e o A620. Agora a gente começa com uma atualização dos chipsets, lançamento agora que é a X670E e X870, né? Nós falamos um pouquinho ali da TUF. Temos outro vídeo no canal aqui para vocês verem. Da versão TUF, e agora a gente vai falar aqui da primeira topo de linha que foi lançada. Perfeitamente. Giba, eu queria pedir primeiro pra gente começar falando um pouquinho sobre o nome dessa placa, porque a gente percebe, né, que ela tem um nome diferente do convencional, não é só ali o nome do chipset, vamos dizer assim. Então o que é ROG, o que é esse Crosshair e o que é esse Hero, pra gente contextualizar essa placa dentro do universo aqui da ROG. Então vamos lá. ROG são as placas, né, topo de linha da Asus. Gamer, né, aquela coisa. Exato. Assim. O Crosshair, ele sempre vai ser para o high-end intermediário. Então, sempre que uma placa tiver um nome específico, que seja Crosshair, Zenith, ele sempre vai estar numa linha topo de linha. Perfeito. E aí, topo do topo, a gente tem as Extreme. Abaixo da Extreme a gente tem Fórmula, ali a gente tem a Hero e do lado a gente tem a Apex, que a Apex na verdade ela é uma outra high-end, mas ela é uma outra high-end feita para overclock. Praticamente uma árvore genealógica. Exato. Então, né, Giba? Nome e sobrenome literalmente. E abaixo disso a gente tem a linha Impact, que é a Mini TX, então, ou Mini DTX, né? Perfeito. Então dá pra gente entender aqui, só da gente ler o nome dessa placa, né, que justamente a gente tá falando de um produto que é pensado para os gamers que querem jogar, que querem aproveitar a especificação, que querem colocar um bom processador, que querem colocar uma boa placa de vídeo. Afinal, a gente está falando de ROG, não é? Exato. Então vamos lá. Eu queria que você falasse para mim assim, primeiro, processador. Você falou que a gente está falando justamente de AMD, a gente segue no socket AM5, né? Então vamos entender como que funciona aqui a questão dos processadores série 7, 8, 9000, Ryzen. O que a gente tem aqui? Como que está funcionando isso tudo? Então, vamos lá. A linha M5 ela consiste em 3 linhas de processador. A 7000, que foi a primeira a ser lançada. Aí a gente teve uma intermediária, que é a série 8000, que geralmente a série 8000 tem o gráfico melhor, né? Porque é o final G. Dá para jogar com esses processadores sem placa de vídeo, porque eles têm o gráfico bem aprimorado. E agora a gente teve, recentemente, junto com o lançamento do chipset da série 800, a gente tem os processadores da série 9000, que são os últimos processadores lançados. É aquela coisa, né? Montar o setup balanceado. Então, se você vai colocar uma placa high-end, coloque um processador high-end. Pensa-se que é o que faz sentido. Exato, né? É que nem você pegar uma Ferrari e colocar pneu de bicicleta. Aí não fica... não dá muito certo, né? Tipo, funciona, anda, mas, né, você não vai conseguir ter a melhor aceleração, não vai conseguir fazer curva, tem todas essas questões que você tem que fazer o equilíbrio ali. Perfeito. E quando a gente está falando justamente da construção dessa placa, VRM, enfim, tudo isso, o que a gente tem de especial nela que eu tenho certeza que conversa diretamente com a questão do processador? Vamos pensar então, vamos assim. lá. Então vamos começar pelo PCB, né, que é a placa em si onde todos os componentes estão soldados em cima. Então ela tem um PCB de 8 camadas com a tecnologia 2OZ, né? Que a tecnologia 2OZ é que no meio das camadas ela tem uma camada mais espessa de cobre, principalmente nas áreas onde esquentam mais. Então na área do processador, a parte do VRM, isso ajuda a você resfriar o PCB também, né? Fora a questão energética que você consegue transferir mais energia. Em cima do PCB a gente tem 18 fases do VRM para o processador, mais 2
para a GPU e uma para as memórias. Nessas fases elas são utilizadas as bobinas que a gente chama de alloy chokes, né? Essas bobinas elas reduzem a indução de campo eletromagnético em volta delas, então elas não afetam os outros componentes, junto com os DRMOS de alta performance e os capacitores metálicos de 10.000K, que são japoneses, 10.000 horas, né, que a gente fala. Chapuletando com tudo o rolê. Isso dá 80 amperes por fase, e isso dá uma margem de overclock bem legal. Vamos então seguir justamente nessa ideia do overclock. Quando a gente está falando de overclock, a gente precisa de toda essa construção energética. Eu vejo que ela tem aqui conectores ProCool que tem uma camada especial, vamos dizer assim. Vamos falar da questão energética? Então vamos lá, ele tem dois conectores ProCool 2, onde os pinos são sólidos, e os conectores ProCool eles não são só para a parte do processador, mas o ATX 24 pinos também é ProCool. São pinos sólidos, então eles transferem muito mais corrente por eles. Além disso, eles têm o shield, né, a parte metálica em volta deles, para reforçar essa parte. Então você tem maior transmissão de energia da fonte para a placa, VRM de 80 amperes, com toda a parte de especificação de D++ VRM para o processador, e aí no que você ganha? Você ganha maior performance, menor consumo de energia, menor tempo de resposta do processador na hora de ele dar o boost de clock. Continuando um pouquinho aqui mais pro lado, Giba, vamos falar então um pouquinho aqui de memórias RAM. A gente tem aqui DDR5 com uma capacidade aí fora do normal. Não sei se é uma coisa tão comum assim, eu pelo menos não lembro de ter visto aqui fazendo os vídeos, uma capacidade tão grande de gigas específicos aqui para o total das memórias RAM. O que a gente tem aqui em específico? Então vamos lá. A gente tem coisa nova aqui, então vamos começar pela capacidade. São 256 GB de memória RAM, funcionando em até 8.600 megatransfers. Lógico que quando você tem capacidades maiores de memória, você tem frequências menores de trabalho. Então não queira colocar uma memória de 8.600 megatransfers a 256 GB de capacidade, porque não vai funcionar. Então, quando você coloca uma capacidade muito grande e quantidades maiores de pentes de memória, você tem uma redução de clock. Porém, essa placa tem uma coisa nova. Ela tem os slots de memória especiais. Esse slot, ele mudou de nome agora. Ele teve uma transformação e ele ganhou alguns recursos. Então, o nome desse slot chama NitroPath. O que acontece? No slot tradicional, a gente tinha os contatos da memória, que eram naquele formato que a parte do meio aqui, ele dava o contato na memória. O que eles fizeram? Eles cortaram a parte de cima e fizeram um slot mais baixo, com o 39% menor o tamanho do slot, e eles fizeram os contatos em formato arredondado, né? Que só a pontinha do contato dá contato na memória. Com essa alteração, eles ganharam em 400 megatransfers, traduzindo aí para o pessoal mais leigo, seria em torno de 400 MHz de frequência a mais. Então essa placa ela suporta 8.600 MHz em overclock ou mais, né? E eles tiveram que mudar o sistema de retenção. Então o slot ele tem um shield metálico em volta e ele retém, né, as travas são dos dois lados da memória, eles retêm as memórias com maior força em 57%. Mas só pra gente clarificar, ainda assim a gente consegue colocar aqui uma memória RAM DDR5 padrão. É só você comprar um DDR5 na loja aí mais próxima de você e usar nessa placa da mesma forma do que outras placas que não receberam essa mudança. Só mudou, o slot padrão continua sendo do mesmo formato, mas ele ganhou ali algumas especificações para ter um ganho, principalmente na frequência. Perfeito. Giba, a gente estava falando então justamente dessas mudanças e a gente estava falando também, né, de a gente não colocar pneu de bicicleta numa Ferrari. E aí eu quero que a gente chegue então na parte aí que eu acho que é a favorita de muita gente que assiste aqui os nossos vídeos, que é a parte da GPU, que são os conectores PCI Express. O que a gente tem aqui vai aguentar uma ROG Matrix, vai aguentar aquela coisa toda? Como é que estão as linhas do processador e da placa em si para os slots PCI Express também? Como é que está funcionando Então tudo isso? Funciona o seguinte, nós temos dois slots PCI Express 5.0, então qual que é a vantagem? Se você colocar uma placa de vídeo só, ele vai funcionar x16, se você colocar duas placas de vídeo, os dois slots vão funcionar x8 cada um. Perfeito, você pode dividir, você pode deixar tudo num só. Exato. E você tem outra questão aí em cima disso. Por quê? Porque você tem aí
5 slots M.2. E desses 5 slots M.2, 3 são controlados pelo processador. Então, se você colocar um M.2 aqui, né, um SSD, no primeiro slot, ele não afeta o funcionamento dos outros. Se você colocar, depende se é o slot 2 ou 3, ele vai alterar o funcionamento da placa de vídeo. Então, se você colocar no 2, a placa de vídeo vai passar a funcionar em X8, mesmo que seja 5.0, e se você colocar um outro no 3, o segundo slot para de funcionar. Isso acontece porque justamente a gente tem as linhas, os caminhos, vamos dizer assim, e conforme a gente vai encaixando coisas, esses caminhos vão sendo bloqueados ou liberados para as coisas funcionarem num modo ou outro, né? Exato, e aí você tem a realocação, né, dessas linhas PCI Express para outras funções. Perfeito. Então, sempre que vocês forem montar, olhem as especificações da placa e olhem as especificações do processador, porque dependendo do tipo de processador, algumas linhas não vão funcionar, principalmente os processadores da série 8000. Ou então alguns vão ser liberados também. Exato, forma, né? ou alguns vão ser liberados. Então, antes de você montar e falar assim, nossa, vou popular tudo que tem na placa, vou usar tudo que dá. Dá uma olhadinha nas especificações, como é que eles vão funcionar, porque tem essa questão deles realocarem os recursos. Mas perfeito que a gente falou dos PCI Express, a gente tem 2 PCI Express 5.0, o tamanho deles é X16, os dois são eletricamente X16. O primeiro é X16 e o segundo é X8. E aí a gente tem o Safe Slot da ASUS também aqui presente, né, para manter aí a placa bem presinha na nossa placa-mãe, placa de vídeo, placa-mãe aí super bem encaixada. Além disso, a gente vai ter mais PCI Express aqui para colocar talvez uma plaquinha menor, um PCI Express X1. Não, ela vai ter só esses dois, tanto que ela não tem outro PCI Express, né, embaixo. Mas, falando em PCI Express, essa placa tem uma novidade. E aí, qual é? Você lembra como é que funcionava para você tirar a placa de vídeo? Há muito tempo atrás, era aquela coisa que a gente encaixava a placa de vídeo aqui, né? E aí Deus que te ajudasse a desconectar. Ou apertar a trava ou puxar ela, às vezes o pessoal enfiava a chave de fenda. Não tinha nem pra trava, às vezes pra apertar, era uma coisa de você encaixava, você rezava pra vai desencaixar ou não, aí veio travinha que você apertava ali de um jeito, aí o negócio desencaixava. Depois a gente fez aqui na ASUS, né, o Key Release, que era um botãozinho que a gente apertava aqui na lateral, soltava a placa, ficava um pouquinho acima de onde a placa estava posicionada. Isso mudou? Isso mudou. A ASUS criou um outro slot que a placa encaixa normalmente, mas para desencaixar ela, você vai soltar só a ponta da placa, então levanta ela aqui e puxa, ela solta. Muito parecido com o M.2, né? Que o M.2 ele tem aquela coisa de você levantar a bundinha dele e fazer a retirada. Falando mais ou menos essa ideia. M.2, todo mundo sofria para parafusar principalmente o M.2 principal, para soltar o dissipador e tal. Olha que legal isso daqui. Vamos fazer aqui ao vivo, ao vivo. Pana, é um botãozinho ali e você destrava o dissipador do M.2. E a trava do M.2 é uma trava de encaixe, então tá o SSD lá, você aperta ele trava. Perfeito. Para soltar, você puxa a trava para trás e ele solta. Então uma mudança aí no Quelete, que justamente mudou aí de design, ficou ainda mais fácil de você colocar. Vamos falar desses M.2 então, Giba? Temos 5 M.2, qual que é o tamanho deles? Funcionando em SATA, PCI Express, só PCI Express, como é que é? Então vamos lá, eu tenho 5 SSDs M.2, todos funcionando em PCI Express, então tem que ser todos NVMe. Ele deixou de dar suporte para os SSDs M.2 SATA, só que nós temos 4 portas SATAs padrão, né, do SSD 2.5, e o tamanho dos M.2 são todos 2280, que é o padrão mais utilizado, né? E todos eles utilizam o Quelete, né, que é uma travinha que você puxa. Isso é muito fácil, porque acho que você já teve esse problema, como todo mundo que vai colocar um SSD M.2 no parafusinho, se a chave não for imantada e o parafuso cair, acabou. Uma briga. Acabou o seu dia. Se não cair no meio da placa ou dentro do computador, às vezes bate na perna, no pé e o parafuso voa longe, aí você tem que ficar caçando dentro de casa. Péssimo. É terrível. Terrível, terrível. Agora vamos falar um pouquinho do que a gente tem aí dos slots de expansão, vamos dizer assim, internos, conectores internos da placa. Eu já vi aqui do lado, Giba, que tem um conector um pouquinho diferente logo ao lado dos conectores SATA. O que é isso aqui? Isso é uma novidade. Esse conector
ele é um conector Slim SAS. O que é um conector Slim SAS? Os conectores SAS, eles são utilizados para SSDs Enterprise Class. Isso quer dizer que se eu tiver grana para isso, eu vou lá e compro um SSD gigante, acima de 8 teras, de 24 gigabits por segundo. Eu já vi SSDs aí em torno de 20 teras. Meu Deus do céu. E aí você faz, por exemplo, você coloca, pluga aqui esse SSD nesse conector e você consegue instalar, por exemplo, Windows, instalar jogos, utilizar ele como seu meio de armazenamento principal? Sim, porque esse conector, ele funciona no padrão PCI Express. Então eu posso utilizar ele para armazenamento ou para o sistema operacional. E pensa, um SSD Enterprise Class ele é super durável. Para você usar em casa, imagina o que dá para fazer com ele e quanto tempo dura esse cara. Você vai ficando com o mesmo PC, o mesmo Windows ali, você vai trocando só as peças em volta, tá ligado? Exato. Fica o coração, o cérebro, trocando de corpo. Não, para quem gosta de armazenar arquivos, isso dá maravilha. Porque você tem a capacidade, né, grande, como se fosse de um HD, só que você tem a durabilidade e a velocidade de um SSD Enterprise Class. Então, é muito interessante, é uma coisa muito diferente dessa placa. Falando agora dos USBs internos, que, gente, sempre muito importante a gente lembrar, né? Não adianta os USBs internos se o seu gabinete não for compatível com isso tudo. Exato. E principalmente para esses dois primeiros que eu quero pedir para você explicar um pouquinho a questão energética, Giba, é muito importante que o seu gabinete seja compatível com esses queridões aqui. A gente tem, para começo de conversa, dois USBs tipo C aqui, né, Giba? Isso, de 20 gigabits. Principalmente esse de cima aqui, ele tem compatibilidade com o Quick Charge 4 Plus e Power Delivery 3, que ele suporta até carregamento de 60 watts. Então você precisa conectar, né, o cabo adicional aqui do PCI Express, esse cabo vai dar energia para essa porta. Se você não conectar esse cabo nessa porta aqui, essa porta USB-C, ela vai dar no máximo 27 watts no Quick Charger 4 Plus e no Power Delivery 3. Ou seja, é uma porta que, além dela fazer essa transferência aí de 20 gigabits, ela tem a possibilidade também de servir como uma porta de carregamento, né? Exato. Você pode carregar o celular, você pode carregar, se você tiver um fone de ouvido sem fio, um mouse sem fio, você pode plugar nela também e facilitar fazer também esse o carregamento mais rápido. Ou então, se você, por exemplo, tem gente que utiliza, né? Tem aqueles monitores que tem bateria. Para você, ou dispositivo, você pode carregar, tem notebook que o carregamento é pela USB, então você pode fazer o carregamento rápido por essa porta sem utilizar o carregador do dispositivo em si. E ainda tem a outra porta também, que é uma porta simples USB, dando aí uma porta USB 20 gigabit, então duas portas tipo C 20 gigabit, uma delas com carregamento energético, uma delas simples. Além disso, a gente tem também aí mais dois plugs USB 5 gigabit que dão mais 4 portas, 5 gigabit, e depois dois conectores USB 2.0 que dão 4 portas USB 2.0. Isso aí. Ainda na questão interna, a gente vai ter também toda essa questão de refrigeração que a gente já falou, né? Vários dissipadores de calor e tudo mais. Estamos falando novamente, não ficar colocando pneu de bicicleta em Ferrari. Então a gente vai pensar aqui, quando a gente estiver fazendo essa construção, colocar um liquid cooler, né? Colocar aí várias fãs funcionando. O que a gente tem nesse sentido aqui, Giba? Então vamos lá. A gente pensar no resfriamento, a gente não pode pensar no resfriamento só do processador, né? A gente tem que lembrar que tem outros componentes que geram calor, né? A própria placa-mãe tem a questão do chipset que gera calor, né? Tem os SSDs, tem a placa de vídeo que gera bastante calor, então você tem que montar um sistema que tenha bastante fãs, que tenha bastante fluxo de ar. Então essa placa ela tem 8 conectores PWM, tá bom? Então são 2 para CPU, então tem o CPU e o CPU Opt. Você tem um conector para o water cooler all-in-one, né, que são esses water coolers montados que a gente já compra. Você tem 4 conectores para fãs do gabinete e aí você tem mais um conector específico para o W-Pump, né, o Water Pump, que seria utilizado geralmente para customizáveis. Os water coolers custom, né? Por quê? Porque a bomba do water cooler custom, ela consome mais energia. Mas você pode usar esses conectores também para as fãs, isso daí não tem problema. É só, eles são mais direcionados,
caso você monte algum equipamento nesse sentido. E por último, mas não menos importante, dos conectores internos, a gente vai ter os conectores RGB endereçáveis, né, Giba? Exato, são 3 conectores ARGB de segunda geração endereçáveis, né? Quando a gente fala de ARGB, sempre eles são endereçáveis, e quando a gente fala de RGB, são os conectores de 12 volts que não são endereçáveis. Tá? Além disso, a gente tem aqui também, gente, um painel aqui que tem uma iluminação bonita, e tudo isso pode ser controlado dentro do software Armoury Crate da ASUS. Exato. Com o AuraSync. Lá você define aí as suas cores RGBs, você define atualizações de drivers, muita coisa bacana. Então baixa aí o Armoury Crate, que eu tenho certeza que você vai adorar customizar o seu setup inteiro com a mesma luz de forma unificada num software só. Para finalizar, Giba, eu queria que a gente falasse então agora aqui do painel traseiro, né? A gente tem muitas conexões USBs ali também, algumas coisinhas especiais, enfim, vamos entrar nesses pormenores aqui da parte de trás da nossa placa. Bom, então falando do Back I/O, a gente tem uma coisa nova nessa geração da série 800. Mais uma. Mais uma. Quer dizer, ainda tem mais que a gente vai falar, mas vamos começar por aqui. A gente tem duas USBs 4.0, elas são de 40 gigabits. Além disso, elas dão suporte ao DisplayPort. Além disso, ela tem mais 8 USBs de 10 gigabits, sendo 2 USB-C e 6 USB do tipo A. A gente tem Wi-Fi 7, a gente tem duas redes, uma de 2.5 gigabits Intel e uma de 5 gigabits da Realtek. Áudio, a gente tem 2 conectores banhados a ouro, né? Lembrando que essa placa ela tem o Supreme FX, né? Que é um áudio super refinado, e a gente tem o botão de BIOS Flashback e do Clear CMOS. O BIOS Flashback é a função mais legal que eu acho nessa placa com relação à atualização de BIOS. Se você tiver um processador novo que a BIOS não suporte, você vai lá, baixa a versão de BIOS atualizada, num pendrive, coloca no pendrive, pluga ali, apertou, 5 a 10 minutos, está atualizado. E além disso, para finalizar, ainda tem um HDMI. Ainda tem um HDMI. Se você não tiver a placa de vídeo, dá para plugar direto na placa-mãe, processador com vídeo integrado, roda tudo bonitinho. E agora, Giba, a gente já falou aqui de tudo visível na placa, vamos dizer assim. Já falamos de conectores, de peças, de partes, né? Mas além disso, ainda tem novidade, que a gente tá falando de uma placa super completa. Exato. Fiquei sabendo que aqui a gente tem muita coisa de inteligência artificial. Exato. E queria pedir para você explicar isso também e como que isso influencia aí a vida do gamer, vamos dizer assim. Então vamos lá. Você tem a parte do AI Overclocking, então com uma apertada de botão ali, o software ele vai analisar o seu processador, a sua refrigeração, a sua memória, tudo. E aí ele vai rodar algumas aplicações, né? E vai te dar as opções de overclock que você tem. Dentro disso, você tem uma opção de BIOS, onde você pode escolher entre o PBO, que é o overclock automático da AMD, e o overclock manual. E aí o que acontece? Você pode usar os dois ao mesmo tempo, já viu isso? Isso se chama Dynamic OC Switcher. O que isso faz? Você tem lá um controlador, né, na placa-mãe. Quando você ativa essa opção, você ativa o PBO, e se você fizer overclock de todos os núcleos, ele fica escolhendo para a aplicação se ele vai utilizar poucos núcleos com uma frequência maior, ou se ele vai utilizar o overclock manual, né, com todos os núcleos na mesma frequência. Então ele otimiza a utilização do overclock no processador. Basicamente uma inteligência artificial, então, que vai ler tudo que você fez, da sua montagem, né, do seu setup inteiro, e vai dizer e entender para você a melhor forma de você fazer um overclock, inclusive pensando nesses modos diferentes, nessas especificações. Isso tudo trabalha em conjunto com AI Cooling 2, né, que ele vai analisar tudo que você tem na máquina, quais as temperaturas, e vai otimizar as curvas de avanço de fan, de water cooler, né, conforme a sua utilização. Então ele vai escolher os modos, né, e ele vai otimizar quais as fãs que ele tem que acelerar mais, acelerar menos, né, em relação a ruído, em relação a performance. E fora essa parte que é da parte de performance do processador em si, você tem a parte do AI Networking. Justamente por isso que a gente tem aqui as duas entradas. Exato, né? Tem o Wi-Fi 7. O que acontece? Principalmente no Wi-Fi 7, ele fica analisando o tráfego
das frequências, os canais, e se você tiver num canal que está muito sujo, ele te sugere qual é o canal mais limpo, e aí você com um toque você altera o canal e melhora a performance do seu Wi-Fi. Isso aí é importante também, gente, que você pense aí, se você tem um roteador ASUS na sua casa, integrar isso tudo com o software da ASUS, né, com o aplicativo da ASUS e o painel dos roteadores ASUS, que tem tudo isso ali também muito bem pensado e otimizado para você gerir tudo da sua rede e tudo do seu setup também. Isso aí. Mas minha galerinha gamer favorita, por hoje é só, tem muito o que se falar dessa placa e também aí do chipset novo que tá chegando aqui pra gente, vai invadir o Brasil. Se a gente for ficar falando aqui detalhe por detalhe, a gente vai ter um vídeo de horas aqui pra falar dessa placa. Se você quiser um vídeo de horas aí do Giba, deixa aí nos comentários, hashtag Giba preso, e aí a gente faz o vídeo do Giba falando e falando e falando sem parar até ver quanto tempo ele aguenta. Sobre placas de vídeo aqui da ROG. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar a sua inscrição, o seu gostei e o seu comentário. E a gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!